Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde Mental. Hoje muito, muito especial, ainda mais especial. Uma pessoa que eu adoro, que eu sou muito grata pela presença hoje, doutora Rosângela. Eu vou deixar as apresentações para ela, porque, gente, o currículo é gigante. e assim, é um prazer ter você aqui comigo. É muito bom, a gente começou com as lives lá atrás, né? E eu comecei com quem? Doutora Rosângela. Estou começando o podcast Saúde Mental com quem? Doutora Rosângela, porque é uma pessoa realmente que entende muito disso, né? De saúde mental e não só disso, mas da vida. Tem uma experiência, uma bagagem fantástica. Eu tenho certeza que você vai amar, vai ter uma experiência muito bacana hoje. Muito obrigada, viu? Pela presença. E eu deixo para você as apresentações. Bom, eu que agradeço a oportunidade e Leisânia diz que quando a gente vai tendo um currículo muito grande é porque a gente já viveu muito, quando a gente já viveu Graças muito, a Deus, né? Então, assim, já por algumas vezes as pessoas têm me apresentado assim, ela tem um currículo gigante. Eu falo, meu Deus, eu tô chegando naquela fase que todo mundo falava que tem um currículo gigante, é porque viveu muito. Eu já vivi bastante, gente. Então, já fiz algumas coisas muito bacanas na vida, aproveitei muito bem a vida. Eu comecei a minha vida profissional com 17 anos. Eu estudava, trabalhava, então eu trabalhei como assessor de relações públicas, depois eu fiz o curso de enfermagem, comecei a dar aula no curso de enfermagem, depois eu fiz psicologia, depois eu fui ser diretora de departamento lá na PUC, criei alguns cursos lá, como a fisioterapia, nutrição, e assim, eu tive uma vasta experiência na vida e aproveitei todas as oportunidades que a vida me trouxe. Então, assim, o currículo vai crescendo por conta disso, né? Mas a maior realização que eu tenho mesmo é ser professora. Eu não vejo, na verdade eu vejo você muito na essência professoral, vamos assim dizer, amo, né? Sabe, quando eu tô diante das pessoas, que eu percebo que elas estão me ouvindo, e assim, tenho a alegria de trabalhar com jovens que estão começando a vida deles, no primeiro ano do curso deles, empolgados. Depois são aqueles que já formaram, que já estão trabalhando, que estão querendo melhorar a qualidade do trabalho deles. Então, quando eu penso que eu faço isso, eu falo, valeu a pena. Valeu a pena. E com isso, eu sempre me dediquei muito à área da saúde, mas sou uma engenhoca na cabeça. Amo pensar de forma sistematizada, eu gosto de pensar como que as coisas funcionam dentro de um contexto. Para mim, é fundamental, né? Eu não consigo compreender como que as pessoas olham tão pontualmente para a vida. Exato. Né? Assim como a gente vai ao médico, né? Você vai no ginecologista, o ginecologista e tem um problema que ele entende ali hormonal, não, agora você vai por endocrinologista, e você vai no endocrinologista, chegou lá, não, o problema é que... Então, quer dizer, não é holístico, né? Hoje eu penso, mais que holístico seria um sistêmico, né? Sistêmico, exato. Compreender a pessoa antes dessa pessoa nascer. Sim, que aí a gente já entra no tema. Saúde mental. Saúde mental. E aí, o que vem a ser, doutora Rosângela, a saúde mental? A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental, espiritual, social, ambiental, né? Então, é o ser e aquilo que faz parte da existência do ser humano. O ser humano, por excelência, é um ser terrestre. Então, ele está sobre a superfície da Terra, entre o céu e a terra, sofrendo efeito da gravidade. Então, todo o corpo dele só sofre o efeito dele ser um ser terrestre. Sim. Então, o ambiente conta. Ele precisa estabelecer boas relações com o ambiente. Ele precisa ter uma inserção social clara para ele. Ele só pode ter saúde se ele souber onde ele chegou no mundo, para onde ele está caminhando. E qual o propósito dele? Quais são as estratégias que eu tenho para avançar? Exato, né? E eu acho que hoje é uma das maiores dificuldades das pessoas em consultório, né? Isso. Então, eu percebo assim, são questões simples, mas são difíceis. São difíceis porque o ser humano não deu a conhecer nem ele tem a favor dele, que é o corpo dele. É o principal instrumento que nós temos para sobreviver e para viver, é o nosso corpo. Eu preciso conhecer como ele funciona. É meu corpo. O que eu tenho à minha disposição? Né? É básico. O que eu dou para ele comer? Como que eu trato bem dele? Como que eu gosto? Como que eu curto esse corpo? Como que eu trago a melhor expressão dele? O que meu corpo faz? Tem corpo que dança, tem corpo que não consegue dançar, tem corpo que faz... Então, exato. Maravilhas. E a partir daí,
eu vou conhecendo um bem-estar, o desenvolvimento da pessoa, naquilo que é o aspecto biológico dela. Então, o desenvolvimento humano, ele passa, a saúde humana passa pelos aspectos biológicos, psicológicos, social, cultural, ambiental, espiritual. E aí, quando eu falo biológico, eu estou falando, existe ali uma genética e uma constituição. A minha genética vem do pai. Sim. Da minha mãe. E a minha constituição vem daquilo que eu recebi no ventre da minha mãe. Tenho condições de me envolver lá dentro. Nossa, muito. Não é? Então, o primeiro muito importante ambiente, esse posicionamento. Gente, o primeiro ambiente onde nós nos relacionamos é o útero. Então, lá dentro, eu preciso. A mãe me dá, durante a gravidez, as emoções dela são as minhas emoções. É tudo Toda um a só. fisiologia dela, olha, ela está tranquila. Aí, está de relaxamento, eu fico sob efeito dos hormônios. Relaxamento. Minha mãe está tensa, minha mãe está triste, minha mãe está nervosa, minha mãe está com medo. Todos esses sentimentos causam nela um impacto, causam também o feto, né? Sim. Então, ele começa a guardar essas impressões. Isso já vai transformando naquilo que é a saúde dele. Minha mãe entristeceu, ela está em dúvida se ela vai continuar ou não vai. Aquilo causa algo no feto. Sim. Então, quando eu falo em saúde, eu tenho que voltar nesses aspectos. Eu tenho que saber, por exemplo, qual a constituição que essa pessoa tem. Ela tem um corpo que funciona naturalmente, ou ela, ao desenvolver esse corpo lá dentro ele tem alguma malformação que vai impedir o pleno desenvolvimento dele aqui fora. Então, ele tem que saber, isso é constitucional. Eu tenho e como é que isso, na prática, assim, vamos pensar a pessoa que teve essa situação que você está colocando, né? Que ela para nascer, a mãe já sabia que ela teria ali uma questão física que impossibilitaria a adaptação dele aqui. Qual é o reflexo disso na pessoa? Você está me dizendo, ainda no útero a mãe já sabia de algum problema que ia trazer um... bom, aí, certamente, a saúde da mãe, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde comportamental, as ações, os pensamentos dela, tudo aquilo que ela vai ter nela a partir daquele momento, passa a ser uma verdade para o feto. Então, a mãe descobriu, a mãe fez o quê? Ai, meu filho vai nascer incapaz. Sim. Ele vai nascer incapaz. Não, nós vamos trazer essa criança com a maior potencialidade dele. Nós vamos fazer aquilo que é necessário agora e depois para que ele se desenvolva bem. Então, aquilo a mãe, ainda durante a gravidez, ela traz possibilidades, ela gera uma realidade para o feto. E se, por exemplo, a mãe não teve essa consciência? E aí veio a criança. Quais são que comportamentos essa pessoa pode ter? A criança ou a mãe? A criança. Aí, mais uma vez, Leisana, vamos lá na questão. O desenvolvimento, né, biológico, psicológico, social, cultural, ambiental. Quem é a família que vai receber? Eu tenho que saber o preparo que essa pessoa adulta tem para incluir essa criança em uma realidade nova para ela. Então, aí a mãe, que não sabe e recebe uma criança que tem uma característica que difere daquilo que era esperado, tem um padrão de normalidade ali, mas a criança tem algo diferente, esta mãe precisa trabalhar imediatamente a expectativa que ela tinha, melhorar as condições de pensamento dela, para ela reorganizar, redirecionar. A importância do processo terapêutico. Né? E aí, o que ela faz, então? O que a mãe pode fazer? Ela tem que tirar a expectativa. Ela tem que olhar para a realidade o tempo todo. Eu esperava que a minha criança nascesse de 9 meses, ela nasceu de 7. Eu não estava esperando ela por 7 meses. 7 meses, ela tem tais e tais e tais características, ela tem tais e tais ainda faltas que ela ainda estava desenvolvendo. A criança precisa de uma suplementação ali, proteica, ela precisa de uma série de coisas que a mãe precisa estar redirecionada. Se a gente, por exemplo, tem um processo terapêutico onde é olhado aqui agora, só,
Imagina se vai chegar onde precisa chegar com essa pessoa, né? Pra cura, vamos assim dizer. Exatamente. Então, quando a gente fala de saúde, assim, é simples, mas ao mesmo tempo nós não temos essa Não condição, tem. né? A gente não tem. E aí, aquilo que se diz para a criança, olha, ela vai nascer com um problema, ela não tem condições, ela já vai. Então, ela já vai ser esta pessoa. Eu acho uma coisa tão bonita, assim. A realidade, a gente cria o tempo. Exato. Não é? A verdade muda. Muda. Não muda? A partir da realidade que você cria. Então, você tá ali. A criança não nasceu, ela vai nascer. Ela vai ser quem você disser que ela é. Naquele momento, ela é. Ela ainda não existe, ela vai existir. E quem vai existir? Aquela pessoa que os outros que estão esperando dizem que ela é. Doutora Rosângela, eu trabalho muito com empresas. Então, saúde mental dentro das empresas. Que tipo de disfunções é comum encontrar dentro das organizações? Você enxerga? Bom, a organização é um ambiente. Sim. Supor que ele fosse o útero da mãe. Ali tem pessoas, tem interesses diversos. É um ambiente. Alguém procura aquele ambiente ali por algum motivo. Então, dentro de um ambiente empresarial, eu tenho o indivíduo com as suas aspirações, traz dele uma família que tem também as suas expectativas em torno dele e tem as expectativas da empresa. E eu tenho inúmeros indivíduos assim. Então, se ele não tem clareza, ele está fazendo lá, o tempo que ele vai permanecer, que a empresa espera dele, ele pode adoecer. Adoecer significa, ele vai mudando o comportamento, o modo de pensar, o modo de agir. E é dele. muito. E é uma coisa que as pessoas não param para observar. O empresário, eu digo. O empresário, ele entende que a pessoa não está produzindo mais. Ela não está entregando o que ela entregava. E aí vai deixando a pessoa de lado. Vai deixando. Até o ponto que essa pessoa se revolta. Ou ela pede para sair, ou ela é desligada. E normalmente acontece de ser desligada. Então, e eu vejo isso que você está falando muito, muito no dia a dia. E trabalho muito essa questão da retenção dentro da empresa. Como é que você trabalha a retenção? Comunicação. Aí vem a comunicação. Para você comunicar bem, você tem que compreender quem é a pessoa que está recebendo essa informação. Leisânia, é fundamental em todas as relações, sejam elas profissionais, sejam elas institucionais ou relações amorosas, íntimas. As pessoas têm que saber conhecer e reconhecer o outro. Porque às vezes você vê uma pessoa, ela começa a entrar num processo em que ela começa a retirar, ela começa a voltar para dentro, ela está saindo do ambiente, me mostra um novo comportamento. Né? Esse comportamento tem a ver com algum pensamento ou sentimento que ela está desenvolvendo. Sim. Se eu não chegar na causa, eu fico só no comportamento manifesto, se eu não entro naquele comportamento não manifesto ou naquele não verbal, eu começo a rotular essa pessoa, aí eu começo a adoecê-la. Eu olho assim e falo, nossa, mas a Gleisânia está triste. Aí pronto. Não sei se a Gleisânia está triste. Ah, fulano, a Gleisânia está triste. Nossa, a Gleisânia está triste. Não, a tristeza diz respeito a um comportamento verbal, algo que eu li na expressão dela, na energia que ela mostra, mas existe um comportamento ali que não está explícito, e é esse comportamento que me interessa conhecer. A tristeza é um sentimento, mas a tristeza, ela é movida por um determinado tipo de hormônio e fisiologia. Sim. Então, aquele movimento interno dela começa a modificar o corpo dela. E daí a pouco ela pode estar com doença física mesmo, e não só mental. Porque os sentimentos, os pensamentos, eles são produzidos na mente, pelo que eu tenho aqui à disposição da minha realidade. Se eu não estou fazendo uma boa leitura da realidade, eu posso sim adoecer meu corpo. Pode. E normalmente tem, né? As pessoas com alergias. Isso. Desenvolvem alergias. Você sabe uma coisa interessante que eu discuto com os meus alunos do curso de enfermagem? No último ano nós temos um laboratório de habilidades de comunicação. Às vezes uma pessoa chega está no hospital e tem alguém internado lá da família,
Aí eles mandam chamar uma pessoa para dar uma notícia, por exemplo, de uma morte iminente. A pessoa está com uma doença, com uma patologia, e ali a expectativa em relação àquela patologia não é boa. Aí eu chamo a família para dar essa notícia. Quando eu dou uma notícia, eu causo impacto em quem recebeu. Aquelas pessoas não estão doentes, mas o profissional vai me dar uma notícia. O impacto vai me causar uma alteração na minha fisiologia, a saber o sentimento que eu tive naquela hora. O que aconteceu comigo ali? O que vai acontecer no aspecto físico, fisiológico, é uma coisa. Vai depender. E no aspecto emocional, que pode fazer com que aquela pessoa tenha atitudes que vai interferir na vida de quem nem nasceu. Né? Eu costumo falar muito isso. Então, quando você fala de saúde, eu tenho que saber de onde eu vim, qual a realidade que eu estou inserido e o que eu estou programando daqui para frente. Então, você trabalha com pessoas no RH de RH? Eu trabalho em RH e na área de saúde mental mesmo, corporativa. Eu não sei mais se a gente fala RH, não sei. Então, mas tem muito nome mesmo. Tem muito nome. Então, gestão de pessoas. Né? Então, você que trabalha, quando você vai dar uma notícia de um desligamento, você imagina que aquilo vai causar um impacto naquela pessoa, esse impacto vai desdobrar em outra, e pessoas que nem nasceram, às vezes estão no útero da mãe ou que estavam programadas para vir, não vão vir mais. Sim. Ou podem chegar adoecidas. Por quê? Porque você pode adoecer uma mãe que ainda nem ficou grávida. Ficou grávida. Então, é muito delicada a comunicação, né? A senhora falando isso, me ocorreu aqui a gravidez no trabalho, né? O quão é recebido negativamente. Então, assim, quando a pessoa fala assim, eu estou grávida, o gestor já fica desesperado. Ele pensa no aspecto. E imagina, assim, a expectativa e, às vezes, até o desconforto para ela comunicar isso. A pessoa fica demorando dias, meses para contar que está grávida. Pois é. E aí, isso é um fator causador de doença só para a mãe? Não. Não. Toda uma geração que vem. Aquele que está lá, ele já chega assim, causando um desconforto para a mãe. Né? Ele já causa, gerando uma possibilidade da mãe perder o emprego e aquilo causar uma... Perder o emprego ela não perde, mas assim, causar esse desconforto. Então... Mas algumas mulheres perdem, viu, doutora? Perdem. Quando retomam da licença maternidade, não é uma regra, obviamente. No retorno da licença maternidade. Tende a acontecer, obviamente, assim, cada vez mais as empresas têm se profissionalizado e a gente capacitando as pessoas, mas a performance está mais ou menos e a pessoa sai, porque aí a tendência muda. E outra coisa, quando eu falo, é preciso que as pessoas se preparem para a realidade. A realidade de uma mulher que não tem filhos é uma. A realidade de uma mulher que tem filhos é totalmente diferente. Mas aquela mulher é mãe. Aí eu tinha uma mulher antes e volta outra para o trabalho. A prioridade dela, até mesmo pela necessidade que ela tem de garantir a sobrevivência do filho, da criança, muda totalmente. E, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que a contratação era quase que 70% de mulheres. E aí o gestor olha aquilo e cada vez que tem uma grávida, ele se desespera. Eu falo, gente, mas espera aí, nós temos no nosso quadro 70% mulheres. Isso vai acontecer. Isso é inevitável. Que bom. Né? Que bom que essa mulher está se realizando. Então, a gente olhar por esse lado e ajudar a mulher nesse sentido, e o empresário a enxergar exatamente isso que está acontecendo e trazer saúde para a empresa, porque é saúde para a empresa e saúde para a pessoa, né? Exato. Aí imagina, chega com a notícia que está grávida. 70%, de 10, 7 são mulheres. Aí uma chega grávida. Imagina o desconforto das 6 outras. Nossa! Porque elas estão também, elas já começam a pensar aí, né? Como é que vai ser esse processo com ela e o que vai ser comigo. Gente, é tão, assim, delicado, assim, esse tema, né? É muito delicado. Você tem que considerar o indivíduo, o lugar de onde ele vem, a compreensão que ele tem da vida, que ele tem de si mesmo, a compreensão que ele tem do ambiente de trabalho dele. Ele tem que compreender de forma sistêmica. Ele tem que compreender o micro, o macro, entendeu? Sim. Ele tem que entender
Se ele não souber para onde está indo, se a pessoa entra numa empresa e entende que ela vai ficar lá até o último dia da vida dela, ela vai passar muito estresse. Mas é muito mesmo, vejo isso acontecer. Porque toda oscilação, toda mudança dentro da empresa ela fica desesperada. Fica desesperada, muda o comportamento. Se muda o comportamento, muda a fisiologia, muda o estado, o ambiente, né? Que ela tem, que é o corpo, isso adoece. E aí o pensamento adoece as pessoas. Normalmente, quando alguém começa a sair da realidade dela, ou entrar numa realidade muito ampla, por exemplo, hoje as redes sociais fazem muito isso. Você entra, nela você tem acesso a tudo. Então você está aqui hoje, mas você já se reconhece dentro de um sistema muito grande. Então você sabe que você faz parte de algo. E que o que está acontecendo longe daqui está influenciando aqui. As pessoas começam a ficar mais ansiosas. Porque quanto mais eu me conecto com uma realidade que antes não era conhecida, mais eu faço parte da outra realidade, que é a grande. Então, enquanto eu estou lá na minha casa, fazendo só as coisas que eu preciso, trabalhando só no meu trabalho, eu não tenho uma visão meta da vida. Não. Mas hoje nós estamos aqui em Goiás, na região centro-oeste do Brasil, na cidade de Goiânia, mas você sabe o que está acontecendo em outro continente. Você sabe o que está acontecendo no Ocidente, no Oriente, você sabe o que é. Aí você fica aqui, como que a pessoa não modifica o seu estado mental? Se você tem conhecimento de uma realidade mais ampla, é óbvio que o seu pensamento, que a sua mente, vai processar de outra maneira. Mas a pessoa vai se afundando. Eu lembro de uma situação, tiveram várias, mas essa me ocorreu agora, de um colaborador que chegou querendo sair da empresa, justificando que o problema era salário. E aí, quando eu fui investigar, porque esse é o nosso papel, de identificar o que estava por detrás daquilo, não tinha nada a ver com o salário. Tinha relação com ele, com o pai, né, com a questão da missão. Enfim, tem outros padrões de comportamentos que aí eu acho que a senhora também vai saber falar disso, também, né, no aspecto sistêmico, que é a relação com o pai, impactando nele, que estava crescendo na empresa e ele parou. Ou seja, não, eu tô com um problema aqui. Meu problema é salário. Eu vou parar e vou começar de novo em outra empresa. Eu falei, peraí, você tá numa crescente dentro da empresa. De repente, eu vou sair porque meu salário não tá de acordo com o que, né? Então, quando eu fui trabalhar na visão da constelação sistêmica empresarial, eu fui entendendo que o problema não era salário. E se eu não tenho essa visão, enquanto profissional da área de RH, enquanto profissional da saúde que está lá dentro da empresa, eu perco os melhores. Perde. É verdade. Os melhores talentos. Isso perde mesmo. Leisânia, isso é tão interessante. É um tema que dá muita conversa. Se você quer dar um passo adiante, se você não resolveu o passo anterior, sim, tudo que termina bem dá origem a um bom começo, a um novo e bom começo. Se eu não saio bem de casa, trabalhar, explorar, avançar, se eu não estou bem com meu pai e minha mãe, sim, né? Eu tenho um compromisso com a minha família. Nem todos nós temos, né? Essa ali, a família é o primeiro lugar, é o primeiro bloco. Aqui, nesta realidade, nós ajustar. E nós temos, sim, lealdade lá. Então, qual o compromisso que eu tenho com meu pai? E eu acho interessante dizer assim, filhos olham o pai com os olhos da mãe. Mas quando a mãe fala do pai para os filhos, ela está falando do marido dela. Exato. Ela está fazendo uma reclamaçãozinha do marido, aí o menino fala, meu pai. Meu pai. É o marido dela, é o marido. Seu pai é outra pessoa. Seu pai é aquilo que você estabelece entre você e ele. E o seu pai, aquele homem. E aquele homem estabelece com aquela mulher é outra coisa. Quando ela reclama, ela fala seu pai, porque ela só pode falar assim, né? Mas ela tem que falar assim, olha, meu marido, isso mas na verdade isso não acontece de jeito nenhum, nunca ouvi alguém dizer meu marido. Meu marido é seu pai. Vem comigo hoje. Aí ele fala, ixi, mas cuida do seu marido, que meu pai tá mal comigo, né? Então, ele carrega isso. Qual que é o papel do pai? Vamos entrar nessa seara aqui para as pessoas entenderem. Qual que é o papel do pai, da mãe, em relação ao reflexo que isso tem no trabalho? O pai
ele mostra ele é aquele que desbrava. Ele tem aquele papel ele não gesta a criança, ele pega ela pronta e leva para o mundo. Então a mãe chega até um certo ponto, o sucesso do filho tem a ver com a mãe. Você lembra que eu falei lá no começo que ele foi gerado dentro dela, e todas as emoções que ele tem, que ele começou a desenvolver lá nos primórdios da vida dele, então dela. Então ele carrega os medos, ele carrega tudo da mãe. Ele carrega a pele da mãe. Todas as células que construíram o corpo dele é a mãe. Então o sucesso de uma pessoa é a mãe. Quando ele tem essa clareza, olha, eu venho de um lugar bacana, estou satisfeitíssimo com o que eu tenho, né? Eu gosto daquilo que eu vejo, eu tenho um corpo forte, eu não tenho medo, eu sou as coisas. Tudo bem, o primeiro passo. Segundo, para ele avançar no mundo, quem leva? O pai. Você imagina a cena assim da criança, cada pai olhando adiante e o pai mostrando o mundo para ele. Tem uma cena assim que eu gosto de repetir, e ela vem até do Rei Leão. Ele chega com o leãozinho ali e fala assim: olha aí, onde o sol toca nos pertence. Isso é a pura verdade, gente. Onde o sol toca, pertence a todos nós que estamos aqui. Eu não diz que a gente não tem nada de ninguém. Diz assim, se está aqui, todos nós podemos ter acesso a isso. Sim. Se você agir bem, se você souber como se planejar, se você souber, se você olhar para tudo isso, se é onde você quer chegar, você vai chegar. Por quê? Porque esse contexto todo, você olhou, entendeu que você vai para tal lugar. Se eu vou para um caminho, se eu quero chegar até Brasília, eu não posso pegar o caminho para São Paulo, né? Assim, posso ir para outro lugar. E quando você foge, que é o caminho que eu chamo de propósito, que a gente entendendo o propósito e seguindo o caminho que é meu, né, que é o seu caminho, vai leve. E aí, Gleisânia, pensa bem, aquela criança que escutou a mãe dela falando do marido, reclamando do marido, e ele aliado à mãe, quem que não tem que ser leal à mãe, gente? Qual de nós não tem lealdade à mãe? Qual o amor maior do mundo que a gente tem? É a mãe. Ela tá lá por trás de tudo, tá? Aí essa mulher reclamou desse homem, eu vou e brigo com esse homem por ela. Aí eu brigo com quem? Com meu pai. Ela brigou com o marido. Aí eu não tô bem com meu pai. Eu não estou conectada com ele, eu não estou bem. Isso já causa um desconforto fora do tamanho. Isso é motivo de sofrimento. Sofrimento e o impacto lá na carreira dele, né? Se ele fizer e tiver sucesso da prosperidade. Quem que ele vai contrariar? A mãe, porque aquele homem fez mal para a mãe. Agora imagina uma criança que diz, eu não tenho pai. Meu pai me abandonou antes de eu nascer. Ou seja, como é que essa pessoa vai ter sucesso na vida, vai ser, e ao ter esse sucesso, ao prosperar, ao avançar, ele vai magoar a mãe. Ele vai magoar a mãe. Não é? Porque a figura que mostra o mundo é o pai. É o pai. Então eu tenho que estar em paz com a minha mãe, em paz com meu pai, e o marido e a mulher resolvam seus problemas sem trazer para os filhos, né? Aí outro dia eu brinquei, eu falei assim, olha, às vezes meu pai me procurava para reclamar da minha mãe, né? Aí eu falava assim, meu pai era um sedutor. Ele, na verdade, ele vinha para buscar, sabe assim, aquele conforto e tudo. Aí um dia eu tava assim, eu falei assim, pai, eu acho que é fácil lidar com a minha mãe, eu vou ter que lidar com sua mulher também. Não me peça pra fazer isso. O senhor cuida, eu vou cuidar da minha mãe. Porque para mim já existe uma demanda do filho com a mãe. Agora, além da demanda do filho com a mãe, eu vou cuidar da mulher do meu pai? Não tem jeito. E assim, o quão importante a gente olhar, né? Olhar para saúde mental, gente, é muito amplo. É um negócio que nós vamos ficar aqui a noite inteira conversando, porque vai do entendimento do ser humano, de como ele funciona. Agora, e como é que é o sistema dele, o sistema familiar. Agora pensa, isso que a gente está falando aqui, para nós parece simples, a gente vai compreender. Mas imagina alguém que nunca teve essa compreensão. E sempre ficou ali entre a mãe e o pai. Triângulo. Aquela criança que acha que a mãe foi muito maltratada pelo pai. É possível ela ter saúde? Como que ela é saudável? Eu penso que para ela ter saúde,
ela vai ter... não tem uma forma se ela não ressignificar. Isso. Ressignificar essa história, o que aconteceu. Mas para isso ela tem que ter tomada de consciência. Para ela ter tomada de consciência, em muitos momentos ela precisa da ajuda de alguém. E ela precisa pedir ajuda. Ela precisa alguém que esteja olhando de fora isso, que possa tirá-la de dentro desse lugar, que ela já fez as alianças dela, ela já estabeleceu suas lealdades, né? Então, ela precisa olhar e falar, não, é verdade. Mas entre falar, é verdade, e ela tomar uma atitude ainda demora. Demora muito. Sabe por quê? Aí algumas pessoas são mais rápidas, né, doutor? Porque eu olho assim, nossa, é isso mesmo, né? Mas quando eu olho, minha mãe, deixa. Não posso. Jeito, não posso fazer isso. Como que eu chego pra minha mãe e falo assim, minha mãe, meu pai é tão bom pra mim, mas ele não foi legal com você, mas pra mim ele é tão bacana, eu tenho tanto orgulho, eu sou tão parecida com ele. Se você disser isso pra ela, ela também fica... Ela pode ficar triste, né? Decepcionada. E aí é essa dificuldade, que aí eu falo assim, às vezes, olha, os filhos chegam na idade adulta, eles têm que se ocupar de serem bons filhos. A criança é obediente, a criança não tem saída, ela não tem solução, ela não tem recursos cognitivos, ela não tem recursos, ela não tem ferramentas intelectuais nem cognitivas para ela poder compreender tudo isso. Mas o filho, o adulto, quando ele está bem saudável, quando ele tem uma consciência plena de tudo, quando ele sabe lidar com a realidade, com o agora, ele sabe dizer para a mãe, eu sinto vê-la ter uma vida assim que não parece aos seus olhos que não foi boa com meu pai, com seu marido, mas a minha com meu pai foi tão boa. Eu tenho tantas boas lembranças dele, eu sou tão parecida, eu tenho tantos ideias que ele tinha, eu tenho essa aventura. Mas para ter realmente essa consciência, ela não é simples, não. Não é. É muito complexa. Então, e aí quando você se torna um adulto e consegue fazer, tá tudo certo. Mas a criança pensa... Doutora Rosângela, fomos aqui falando um pouco de criança. Vamos falar, eu queria muito entender, na sua perspectiva, a questão do que está acontecendo agora nas escolas. Que é um ambiente de trabalho. Que é um ambiente de trabalho. As professoras, como é que está a saúde mental? Uma professora, inclusive, parece que infartou 2 dias depois do atentado, né? Ela ajudou a socorrer as crianças e 2 dias depois ela teve um infarto e morreu. Acho que morreu? Não sei, gente. Eu não sei. Mas assim, eu vi que ela teve um infarto. Eu tô sorrindo porque o jeitinho que você falou. Eu falei, eu falei que morreu e depois eu não sei, né? Porque, coitado, depois eu falo uma... Assim. Mas ela teve um infarto. Isso. O que aconteceu com ela foi uma sobrecarga emocional imensa, assim, impensável para ela, né? Imagina o nível de estresse e medo que ela viveu. E isso causou impacto no corpo dela. Mas a gente pensa que para aí, ela sai da UTI, pronto. Não é assim. Ela precisa agora ressignificar esse trauma que ela viveu. É um trauma. Então, o ambiente de trabalho causa traumas cotidianos, que são pequenos, e um trauma grande como esse. Agora, vamos pensar o que acontece com a saúde do ser humano que pega uma machadinha para matar a criança. Meu Deus do céu. O que acontece com a saúde mental dele? Aí eu vou te falar, Gleisânia. Na sociedade, nós temos algumas agências que regulam o comportamento. A primeira é a família, depois a escola, depois a igreja, depois a justiça, que entra com a aplicação da lei, e as terapias. Então, quando a família se ocupa de desenvolver uma boa pessoa, mas a família não está sozinha nessa tarefa. A escola está lá. A religião está lá. A religião que eu falo é a espiritualidade. Como que a família professa tudo? O que aquelas pessoas acreditam? Como que elas vivem dentro do contexto familiar delas? Depois a lei vem e estabelece padrões, normalidade, de aceitabilidade para conviver. Mas hoje tem algo que está controlando o comportamento das pessoas, que é considerando, que chama rede social. Nossa. Então, ao mesmo tempo que uma criança, que um adolescente utiliza na escola, ele utiliza nas redes sociais. Então tem alguém, gente, tem uma mente. Uma mente por detrás disso. Tem uma mente por trás de tudo isso. Tem algo que está levando as pessoas a pensarem como se isso fosse natural. Então, quando aquele jovem chega lá e pratica um ato totalmente
para mim, até bestializado, que sai da esfera da humanidade de uma pessoa, né? Tira o aspecto humano de alguém quando ele faz isso. Existe algo que fez isso parecer natural para ele. Exato. Então, não é possível só pegar e aplicar a lei diante de tudo isso. Tudo bem, pela lei ele vai ser preso, ele vai ser retirado da sociedade porque ele confere risco, ele mostrou que confere risco à sociedade. Mas aquilo que fez ele assim, continua fazendo outros. Então, né? Tem uma pessoa comentou comigo hoje, né, da questão do dia 20, que estão fazendo todo um movimento. Estão planejando um massacre. Eu não sei o quão isso é verdadeiro. Olha, eu imagino que exista algo mesmo em andamento, porque existe algo que comove mais as pessoas do que você ver uma criança totalmente indefesa, sem condições de revidar, ser morta de uma forma tão brutal. Estamos todos com o olhar onde? Nas crianças. Nas crianças que morreram. Nós estamos olhando assim. Então, o mundo inteiro virou para isso. Enquanto a gente faz assim, ó, outras coisas continuam acontecendo sem que a gente se atente para isso. Isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para a vida de uma forma mais ampla e sair daquele foco assim, ó, que vem até aqui no nosso nariz. Ó. É muito fácil desviar a atenção das pessoas colocando uma coisa assim. Não mataram 500 crianças, mataram 5, 4, e isso foi suficiente para trazer toda a nossa atenção. Toda a atenção para isso. Tá olhando para isso. Tá. Entendeu? Agora, vivendo isso e esquecendo que existem outras coisas por detrás. O que está acontecendo em outro ambiente que a gente não sabe onde tudo isso vai dar. Então, existe hoje um ambiente virtual que está controlando, sim. O que esses professores, por exemplo, nessa situação hoje, Rosângela, você aconselharia eles hoje no desenvolver do trabalho dele e vendo que está no foco? Eu sugiro, eu sou professora também, e a nossa profissão se transformou em uma profissão de risco. Literalmente, não é a primeira vez que a escola... teve também, né? Agora, recentemente. Teve. Aqui parece que em Goiás estavam previstos alguns episódios também em Rio Verde, né? Eu via falando isso, Santa Teresa. Então, o que eu entendo? Se transformou de um ambiente de risco, porque chama muita atenção do mundo inteiro quando você entra em um ambiente onde as pessoas estão indefesas. Essas pessoas não entram dentro de uma delegacia de polícia ou num quartel para poder matar as pessoas que estão lá. Mas eles vão onde? Onde tem indefesos, porque esses indefesos nos mobilizam muito. Muito. A nossa alma sofre. É algo que, assim, a alma humana, ela chora, ela para, ela se retrai. Então, eu vejo que os professores têm que compreender que é um ambiente, sim, de risco. Eu sou professora, eu sei. Eu não trabalho com, assim, como eu trabalho com criança, adultos, né? De adolescentes para adulto, a gente consegue compreender melhor e eles conseguem nos compreender. Mas a criança, não. E aí, eu vejo, eu entro para uma sala de aula hoje, eu tenho 49 alunos, 50 alunos em uma sala. Ela tem uma porta para entrar e para sair. Nossa. Ai, que desespero. Aí a gente olha e fala assim, estão todos aqui muito vulneráveis. Estão todos dentro daquela sala vulneráveis. Só que ali tem uma pessoa adulta, que é o professor. Nós, professores, temos que ter a compreensão de que a nossa realidade mudou. Eu não posso ficar pensando na professora que eu era há 30 anos, quando eu comecei. Uma outra realidade. Mas a gente tem aqui uma realidade agora. Isso é possível. Então, o professor tem que ir para a sala de aula pensando que ele pode ser surpreendido com algo assim. E para ele não ser pego de surpresa. Entendeu? Porque a surpresa é o que você falou, né? Quando tem a surpresa, tem o impacto e o seu corpo sente muito mais. É óbvio que eu já tenho minhas estratégias. Eu sei a sala que eu vou, eu sei as saídas que ela tem, eu sei os recursos que eu tenho para entrar. E eu entendi uma coisa, Gleizane. A arma em si, seja uma machadinha, uma faca, um revólver, ela sempre vai agir, vai ser movida por alguém. Então, é preciso que a gente entenda que por trás daquilo tem uma pessoa, e a gente tem que, o professor tem que entender que ele tem que ter uma voz de comando também com quem está fazendo isso.
Alguém entra metralhando, é uma coisa. Mas quem entra com uma machadinha, ele entra e ele precisa pegar a pessoa, ele precisa ter uma ação diferente. Então, é diferente chegar e dar um tiro e derrubando todo mundo. Ele tem um contato físico. Então, existe uma voz que o professor precisa começar a desenvolver para comandar isso, entendeu? Entendi. Então, ele tem que entrar em sintonia com aquilo que está acontecendo. Ele tem que compreender também que ali do outro lado tem um ser humano que você pode acessar ele também com a fala. Porque eu vejo minhas filhas, né? Elas tinham experiência com uma professora, agora estão com outra professora que elas estão gostando demais e respeitam demais essa professora. Então, o que ela tem de diferente da outra? Exato. Porque respeita demais mesmo. Eu não posso faltar. Minha professora falou pra mim que eu não posso faltar a aula. Eu tenho que... Na outra escola que elas estavam, com a outra professora, elas não queriam ir pra aula. Então, o que tem de diferente no posicionamento desse professor? Tanto que nós já vimos, assim, em algumas situações, o professor se entrega e outros lutam não se tá com a pessoa, proteger o aluno. Então, o professor precisa estar pronto para enfrentar uma nova realidade. Isso favorece a saúde mental dele, a saúde física e até para processar os traumas depois. Eu imagino que muitos estão temerosos de irem para a sala de aula agora. Se a gente está com receio de deixar os filhos ir para a escola, imagina o professor de ir para aula, de todos os dias ali enfrentar aquilo, sabendo que pode acontecer. Pode acontecer. Ele pode ser o eleito ali, do nada ele pode ser um dos eleitos. Pode. Então o professor, antes de qualquer coisa, antes de ir para a escola, ele tem que ter uma confiança muito, assim, ele tem que confiar em si mesmo. Ele tem que ver nele um recurso, uma possibilidade. Porque se ele chega amedrontado, temeroso, ele não procura compreender os recursos que ele tem a favor dele. Todos nós temos recursos a nosso favor. Só que o medo, gente, ele paralisa. Paralisa, exato. Ele é, assim, petrificante, né? As pessoas podem adoecer mesmo antes de sofrerem um ataque, só pela possibilidade de sofrer o ataque. Então, eu sugiro aos professores que se preparem para essa realidade, se preparem mentalmente, se preparem espiritualmente, preparem seu corpo, vejam os recursos que ele tem nele mesmo. Olhem, se ele é um professor, se ele está no lugar de professor, é porque ele tem voz de comando. Tem. Não é? É porque o que ele fala pode ser ouvido. Alguém pode ouvir ali. Então, professores precisam agora buscar esse lugar que eles ocupam na sociedade. Porque a sociedade também espera que eles ocupem isso. Por quê? Somos heróis, nem heroínas. Nós somos seres humanos comuns, mas nós temos um preparo para ocupar o lugar que nós ocupamos. A questão é, você disse muito bem, que quando eu estou preparada, eu consigo enxergar o que tem de recurso. Quando eu não estou preparada e é de surpresa, pronto, eu paraliso. Ou você vai agir pelo instinto. E que não é bom. E que não é bom. Muito provavelmente essas pessoas estavam, essas professoras foram Leizane, por esse ângulo, né? Eu vou te relatar um caso que aconteceu comigo há alguns anos atrás, bastante tempo. Eu estava fazendo uma caminhada lá no Vaca Brava, e quando eu terminei, eu entrei no carro, estávamos eu e um amigo, na época, ele era meu colega de trabalho, e a gente estava caminhando. Eu entrei no carro, ele chegou no vidro, ele não ia entrar, ele ficou do lado de fora conversando comigo, de repente, Rosângela, fica tranquila, fica tranquila. Ué, tô tranquila. Aí fica tranquila e foi abrindo a porta. Eu falei, mas pra onde você vai? Eu vou ficar tranquila, você vai onde? Ele entrou no banco da frente e 3 meninos entraram no banco de trás. Estava no meio, estava portando uma arma. Ele falou, fica calma. Ele falou pra mim, fica calma, o Valdivino. Calma, fica tranquila. E eu, o que tá acontecendo? Aí o menino que sentou no meio era o maior. 2 pequenos na lateral, tudo do meio com revólver, encostou o revólver assim em mim. Falava, fica calma, tia, a gente só quer dinheiro. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Eu saí para caminhar, eu não tenho dinheiro. E ele pegou minha bolsa, revirou minha bolsa e não achou os cartões de crédito. Você acredita que ele achou só os cartões de Unimed? Nossa, foi por Deus. Ele achou só esses cartões. Ele tinha um cartão lá e ele queria que eu parasse no banco de 4 horas para tirar dinheiro. Eu falei, eu não tô com cartão, eu saí para caminhar.
Aí eu falei pra ele, eu morava ali pertinho do Vaca Brava, eu falei, olha, eu tenho R$ 120 em casa. Se você esperar, eu pego R$ 120 e te dou. Aí eu entrei, minhas filhas eram muito pequenas ainda. Eu entrei em casa e peguei os R$ 120, voltei. Meu aí ele já Deus falava do céu. Assim, aí, Que autocontrole! aí o meu amigo falou, nossa, mas como que ela... Assim, ele ficou esperando. Como é que eu te falo? Assim, a certeza de que eu voltaria com dinheiro era ele. Ele falou, a senhora volta logo, tia, porque senão seu amigo... Meu Deus do céu, que desespero. Eu tive uma coragem que eu não sei de onde surgiu. Eu falei, eu vou voltar. Eu olhei para ele e falei assim, pode esperar que eu vou voltar com o dinheiro. Aí eu fui, dei o dinheiro, voltei. E na hora que eu entrei no carro, eles começaram a discutir onde que eles iam gastar o dinheiro deles. Aí, assim, os 120. Um queria ir de táxi, o outro não vamos de táxi. Aí eu comecei, não, mas agora eu já tô nervosa, já deu o que eu preciso descer do carro, eu tenho que descer. Eu tenho problema de coração. E eu tinha uns problemas na época, eu tinha taquicardia mesmo. Eu trabalhava muito. Eu tenho taquicardia, eu já tô com falta de ar. Ele, não, tia, fica tranquila. E aí eles me mandaram para um lugar que era meio escuro e eu virei para outro lugar. Eu sei que eu virei o contrário e eles decidindo onde iam gastar o dinheiro. Aí eu parei numa avenida de 2 pistas. Eles desceram, aí os 2 que estavam nas laterais desceram muito rápido e o que estava no meio ia demorar um pouco. Aí ele falou para mim assim, tchau, tia. Eu falei, tchau, vai com Deus. Esse tchau, vai com Deus, que eles desceram, eu virei o carro. Eu passei uma noite, assim, muito estatalada, eu não conseguia dormir. Porque foi uma coisa muito nova para mim. Mas eu percebi, naquela hora ali, que quando você consegue ser autêntico, quando você consegue falar com naturalidade, eu não estava recriminando o que eles estavam fazendo. O que eu podia dar para ele era aquilo, eu dei. O que eu podia dar, eu dei. Mas aquilo ficou uma marca, assim, para mim, de que você precisa preparar não é para usar a arma, você precisa preparar para lidar com o ser humano. Porque se você acessar aquilo que ele tem bom nele ainda, você consegue conversar com um ser humano. Eu acho que esse recurso que aqueles negociadores da polícia, será que eles utilizam desse recurso? Eu acho que eles utilizam, mas no meu caso ali, eu era muito, muito nova ainda, eu fui muito espontânea com ele. Assim, eu fiz foi de uma coragem que é sua, que foi minha. Eu conversei naturalmente, eles sabiam que eu estava falando a verdade, tanto que eles me esperaram na porta de casa. Eu parei na porta da minha casa. No prédio que eu morava, eu desci, o Valdivino ficou esperando, depois o Valdivino falou, nossa, eu pensei que você não ia voltar. Eu fiquei com raiva dele. Como assim? Eu falei, tô brava agora. Como você pensou que eu ia te largar lá dentro? Como que você pode pensar uma coisa dessas de mim? Eu ia te deixar dentro do carro. Essa questão, né? Vai entender como que é a mentalidade e a inteligência emocional de quem tá ali. Aí é que é isso, de onde ele vem, os medos que ele já viveu na vida. Então, assim, você reúne todas essas pessoas no ambiente, você tem que saber compreender como cada uma vai agir. Então, os professores, eles se reúnem antes na sala de professores, vão para a sala de aula, cada um pega uma sala com 50 alunos, 40 alunos. Exato. E eles têm que conversar com essas crianças ali, esses jovens, eles têm que cuidar. Então, ele precisa pensar que por trás de uma missão bem executada, tem uma pessoa preparada para ela. Agora, me ocorreu também a questão, por exemplo, todas essas coisas que já aconteceram com adolescentes, vem a informação é que é bullying. Uhum. A informação é essa. Mas eu não posso acreditar que é só isso. Vamos dizer assim, não é que é pouco, é muito sofrimento para aquele adolescente que não tem recurso emocional para lidar com aquilo. Então, aí eu fico imaginando o nosso papel enquanto pai e mãe. Uhum. Porque ele não tem recurso para lidar com o olhar crítico do outro. Uhum. Então, como é que se desenvolve isso na criança? Aí eu vou te dizer o que eu penso, né? O que a gente consegue compreender dessa realidade. A criança, ela está inserida no ambiente familiar, ela está inserida no ambiente da escola, está inserida no ambiente social mais amplo. Se ela sofre bullying na escola,
ela sofre nos outros lugares também. Então, eu não vou dizer que os pais não viram o bullying da escola. Mas se ela aceitou isso na escola, ela já aceitou em casa. Ela já aceitou em casa. Olha, eu quero dizer, não estou dizendo que isso é uma regra, mas os pais têm que perceber que essa criança já aceitou isso em algum ambiente junto com eles. Às vezes até entre os irmãos, entre os pais, entre o pai e a mãe, que fala, menino, mas você não está entendendo as coisas. Então, às vezes um jeito corriqueiro de falar, e a criança aceitou aquilo. Ou, de vez em quando, é bom até os pais falarem para ver o que ela toma. Olha, ele fala e ele percebe que a criança tomou aquilo como uma verdade, ficou quieta e encolheu, então aquela criança está fazendo a mesma coisa em outro ambiente. E é verdade. E chega uma hora que ela vai revidar onde? Com os pais? E a criança tem medo, né? Eu atendo adolescente, criança. Ela tem muito medo de falar pra mãe. Muito medo. Ela tem medo de magoar a mãe. De magoar a mãe, de a mãe ir lá na escola passar vergonha e ele perder os amigos. Agora, se ele tem vergonha de falar isso, a mãe pode perceber em outro ambiente que ela sente vergonha. As mães falam assim, meu filho é tímido. Olha, ele não gosta disso, ele é tímido, ele não gosta de ir em festa porque ele é tímido. A criança é tímida e não gosta de festa. Ele não está enfrentando uma realidade que está exigindo dele um posicionamento, não é? Então, isso já me mostra que ele vai também alguma coisa na escola, que é o grupo de iguais. Gente, educar filhos. É simples e difícil. É uma coisa deliciosa, mas é difícil. É dificílimo, porque imagina a nossa responsabilidade. Não são. Eles têm características diferentes, você tem que buscar a melhor habilidade de cada um, você tem que reconhecer a individualidade de cada um. Eles não são iguais, sabe? Geneticamente, se forem no mesmo pai, eles até são. Mas eles não são iguais porque a gravidez da mãe é diferente. Exato. A mãe passou por situações diferentes lá quando ela ficou grávida. O primeiro filho é esperado de um jeito, de outro. E gêmeos? Pois é. A minha realidade aqui, ó, com gêmeas. Pois é. Quando elas são interessantes, né? Quando elas são univitelinas, elas são uma coisa só, partida em duas. Elas se protegem, se juntam. Mas lá dentro, quando cada uma é uma, elas já brigaram para viver. Porque quando elas são, uma nasce maior, outra menor, uma nasce primeiro, a outra depois. Então, elas já estabeleceram um padrão entre elas antes delas nascerem. Então, quem é aquela que deixa a outra fazer? Interessante. Quem é aquela que espera? Quem é aquela que se retira para outra? Entende? Então, tem mesmo. Tem porque eu tenho duas bivitelinas. Existe uma que cede sempre. Que cede. Ali, elas começaram a fazer isso depois que nasceram. A gente tem sabe, isso, assim, muito interessante. Não é um hábito de pensar na pessoa, no ser humano, depois que ele sai da barriga, do ventre. Não é assim. Ele já se comportou lá dentro, ele já é antes dele estar aqui. E como é que eu faço para desenvolver esse posicionamento nessa criança que cede? Você só fala que percebeu. Você vai dizer para ela, querida, eu vejo que você está sempre cedendo a sua irmã. Isso é um gesto de amor, é bacana. Mas ela também gostaria, talvez, que você se posicionasse de uma forma diferente. Sabe? É assim, porque à medida que uma se submete, a outra tem que se colocar mais. Então, isso não é uma coisa que favorece uma e desfavorece a outra. Não. Aquela que está tendo que se colocar por dois está sobrecarregada. Tá. Então, elas começam a olhar, isso foi algo que aconteceu lá e elas já estabeleceram. Então, elas podem equilibrar melhor isso. Não é nada de ficar igual, elas nunca serão iguais. Mas elas podem equilibrar mais isso. Você vai ficar mais leve para aquela que está fazendo muito, e aquela que está fazendo, tá assim, mais encolhidinha, ela vai ter melhor expressão, ela vai ficar mais satisfeita com ela. E a gente não tem que ser agressivo, usar de coisas ruins. O ser humano é por excelência gentil, amoroso, bondoso, elegante, né? O ser humano, ele na essência, ele é uma arte, ele é uma poesia. A gente tem um corpo que pesa pra gente, na verdade, do fluxo poéticos. Então, quando você tem essa oportunidade, assim, de se revelar com mais fluidez, todos nós mais leve. Só isso que o ser humano precisa, mostrar quem ele é na essência. Pois é, e quando ele não consegue fazer isso,
se mostrar, se conhecer, dar voz àquilo que ele gosta, ao que ele quer, ou às vezes ele nem sabe o que ele gosta, o que ele quer, porque ele vive numa realidade onde as pessoas impõem e ele aceita, que é justamente o que a gente está colocando aqui, adoece. Não tem como não adoecer, porque você não se conhece, você tá perdido. Quantas pessoas chegam no consultório pra falar comigo e falam assim, eu tô perdidinho. A palavra é essa, eu estou perdidinho. O que eu faço? Pra que lado que eu vou? Porque tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo? Tá, vamos lá, vamos buscar a sua essência. Gleizane, e olha que interessante, ele chega no consultório e diz, eu tô perdido. Se aquela pessoa está lá para ajudá-lo, não tiver uma compreensão mais ampla, ele pode também entrar num lugar, assim, que vai ser difícil para ele, porque ele não tem, ao estar perdido, ele tem que tomar consciência de si. Ele tem que, ele toma consciência de si, tomar consciência de si é do corpo que ele tem. Aquilo que ele tem a favor é aquilo. A mente, o que a mente dele está povoada de quê? Os pensamentos dele estão povoados de quê? E aí a gente faz esse mapeamento. Né? E aí você vai trazendo isso para ele, nossa, mas eu posso fazer isso, eu tenho essa habilidade, eu não tenho, olha, eu quero ser Miss Brasil, Rosângela, não vai dar certo. Fala assim, só para causar brincadeira mesmo, porque é algo assim, às vezes uma pessoa ele pensa em algo para si mesmo e não conhece o corpo que tem, fica frustrado, poxa, não é para frustrar. Você pode ser 1000 coisas na vida, você vai querer extrapolar de um jeito que você já pôs na sua mente que não dá. Sim. Por exemplo, por que eu falei pra você aqui na mesa? Porque eu já pus na minha cabeça que isso nunca vai ser pra mim, então eu vou falar que eu quero isso, se eu sei que na minha mente eu já coloquei que isso não é pra mim. Sim. Entendeu? Então, se aquilo que é meu, que é uma potencialidade, que é uma oportunidade, a gente tem que ir embora e fazer. Exatamente. Né? Muito bom, né? Nossa. Dá pra ficar 2 horas. Dá. 3. Dá pra tomar um café muitas horas. Sim. Né? Então, nós estamos encerrando, infelizmente, nosso podcast. Mas foi uma experiência riquíssima. Vamos fazer mais. Eu acho que nós podemos ter uma série aí de temas. Né? Série 1, série 2. Nós vamos desenvolver aqui juntas. Vamos pensar nesse projeto. Vamos pensar nesse projeto. E aí nós vamos dar continuidade ao canal. Então esteja conosco aqui. Você vai conhecer muito sobre você, com certeza. Nós vamos trazer muitas experiências, assim como a doutora Rosângela hoje nos presenteou com muitas experiências riquíssimas. Então que fique com você. O que eu quero deixar pro dia de hoje para você é que você se conheça melhor, que você se veja no mundo, que você entenda onde você está inserido, quem são os seus pais, de onde que você veio, da sua concepção, que foi falado aqui, que eu achei fundamental de a gente entender isso e ressignificar muitas coisas. Então, estamos aqui à disposição no meu Instagram. Qual que é o seu Instagram, doutora Rosângela? É do Instituto. Do Instituto. @Instituto Montefusco. O pessoal tá lá, mas ele fica tão quietinho, porque eu não sei muito mexer com isso, sabe? Eu também fico mais no profissional. Então o meu é Instituto Gleizane Palmier. Você vai me encontrar lá. Ou Gleizane, que é o meu pessoal, mas eu também não mexo muito, não tá muito ativo também não. Mas sejam bem-vindas ao canal, sejam bem-vindos à saúde mental e muito obrigada por estar conosco até aqui, tá bom? Grande beijo.